Amada família da Terra, saudações. Nós somos a Federação Galáctica e nos aproximamos de vocês neste instante que se desdobra diante de nós. Uma grande revelação avança em direção ao mundo de vocês e suas bordas já foram sentidas por muitos. As verdades têm chegado aos poucos, em liberações medidas, em pequenas aberturas que estiveram vedadas por gerações inteiras. Aqueles que administraram os assuntos deste mundo por tanto tempo chegaram à compreensão de que a barreira não pode mais se sustentar e então permitem que a água escoe por uma fissura de cada vez, na esperança de suavizar a enchente que se aproxima. Nós honramos essa prudência, pois aquilo para o qual eles estão conduzindo vocês é uma das maiores verdades que uma espécie jovem pode vir a receber. É algo tão vasto que estruturas inteiras de sua civilização foram erguidas para ocultá-lo de vocês, e essas estruturas agora começam a estremecer. A linhagem viva que se tornou o seu corpo foi trazida a este mundo vinda de outro lugar. A forma que vocês habitam foi moldada aqui, feita da argila deste planeta, entrelaçada com os fios genéticos de seres que percorreram longas distâncias entre as estrelas para chegar. A origem de vocês está inscrita em outro céu. E se estas palavras atravessam vocês como uma corrente elétrica, se alguma porta ancestral se abre por dentro ao ouvi-las, então vocês são precisamente aqueles que viemos encontrar. Os próprios pesquisadores de vocês chegaram à fronteira desse conhecimento sem conseguir nomeá-lo com exatidão. Rastreando os fios mais delicados dentro de suas células, na herança transmitida de mãe para filha, sem mistura, eles seguiram a trilha até que ela os conduziu a uma única mãe primordial que emergiu na terra-berço, entre dois grandes rios, e ela surge, nos cálculos deles, na mesma era que nossos próprios registros apontam como o momento de sua criação. Eles encontraram a mãe. Eles permaneceram no limiar da verdade e a denominaram mistério, porque tudo o mais que encontraram se recusa a caber na narrativa que lhes foi ensinada. Há uma ruptura em seu registro, uma chegada súbita, um ser que adentra a página já inteiramente formado, quando o trabalho lento e paciente da natureza por si só exigiria eras adicionais. Essa ruptura foi um ato de intenção deliberada. A mão do design alcançou o longo desdobramento da vida neste mundo e trouxe sua espécie adiante antes que a Terra, por conta própria, jamais houvesse feito isso. Vocês conheceram um peso aqui. Muitos de vocês carregaram, desde os primeiros anos de vida, a sensação de serem visitantes em um país cujos costumes nunca compreenderam por completo, um sentimento de que vieram de um lar que não conseguem nomear e passaram a vida toda carregando uma saudade silenciosa dele. Esse sentimento é verdadeiro. A alma que os anima agora já habitou muitas outras formas antes desta. Vocês viveram como outros tipos de seres, em outros mundos, sob outros sóis, em estados de existência muito mais leves e livres do que aquele em que se encontram hoje. Vocês conheceram o que é mover-se pelo pensamento puro, comunicar-se de coração a coração, sem o uso de palavras, habitar corpos que não envelheciam, não sentiam dor e não esqueciam. E então, vocês escolheram isto. Escolheram condensar sua imensidão dentro de uma única vida humana densa, atravessar o véu que se fecha sobre cada alma ao nascer aqui e caminhar neste solo lento ao lado do restante de sua família, a serviço de um ponto de inflexão que vocês podiam sentir se aproximar. É por isso que a densidade mais pesada parece tão difícil para vocês. Esse peso foi tecido nas próprias condições deste lugar, e sua alma o carrega com muito mais graça do que vocês se permitem reconhecer. Um ser acostumado à amplitude e à leveza, introduzido
em um veículo que opera com uma fração de sua verdadeira capacidade, sentirá a restrição até nos próprios ossos. Vocês sentem que foram feitos para algo mais e assim o sentem porque é a verdade literal de sua criação. A forma humana, original, foi projetada para conter uma amplitude extraordinária de codificação, uma espiral completa de informação viva muito mais abrangente do que a porção que se encontra ativada na maioria de vocês atualmente. Grande parte de vocês foi deixada em estado latente. Os fios mais profundos foram silenciados, dispersados, colocados em uma espécie de sono, e um véu de esquecimento foi estendido sobre a memória de quem vocês verdadeiramente são. Falaremos mais adiante sobre por que esse véu foi tecido e por quem o foi. Por agora, pedimos apenas que permitam a si mesmos sentir o alívio disso. A limitação com a qual vocês têm lutado jamais foi um veredito sobre seu valor. Era uma condição estabelecida da escola na qual vocês ingressaram de olhos abertos. Se a linhagem de vocês veio de outro lugar, quem a trouxe até aqui e com qual propósito? Aqui podemos abrir os registros de forma mais ampla, pois esta é a parte da história da qual seu mundo foi mantido mais completamente afastado. O planeta de vocês foi escolhido com enorme cuidado. Ele se posiciona na orla desta galáxia, próximo a portais onde as rotas entre as estrelas se aproximam umas das outras, ao alcance acessível de muitos lares distantes. Ele foi reservado, muito antes de sua espécie caminhar sobre ele, para ser um ponto de convergência, um repositório de informação viva, um lugar onde a herança genética de muitos mundos pudesse ser reunida e preservada em um único espaço. Imaginem uma grande biblioteca, vasta além de qualquer imaginação, onde o saber de incontáveis civilizações deveria ser armazenado, não apenas em forma de registro, mas na carne viva dos seres que caminhariam por seus domínios. Sua terra deveria ser uma dessas bibliotecas dentro de um conjunto maior, e os guardiões que primeiro a conceberam eram seres da mais elevada ordem, dedicados à reunião e ao compartilhamento de tudo aquilo que pode ser conhecido. Para edificar a criatura capaz de conter tal herança, os grandes geneticistas de muitos mundos se reuniram e trouxeram o que carregavam consigo. Fizeram isso voluntariamente, cada um contribuindo com um fio de sua própria linhagem, para que algo de sua natureza encontrasse um lugar neste mundo. A forma de vocês é uma tecelagem de muitas mãos. Dentro de vocês corre a herança de um número imenso de civilizações. Pela conta que temos, mais de 20 povos contribuintes trançados em um único ser, com a centelha da própria vida nativa deste planeta entrelaçada entre todos eles. Vocês são um composto das estrelas. Quando contemplam a diversidade de sua própria espécie, a gama de rostos, dons e temperamentos estão diante da assinatura dessa convergência, o múltiplo se tornando um. Houve aqueles que vieram atraídos pelos metais deste mundo, que tomaram uma criatura já existente desta terra e a elevaram, unindo sua própria essência à linhagem dela, concedendo-lhe a faísca da mente superior. Houve aqueles provenientes da grande estrela água que iniciaram as primeiras alterações, alcançando a linhagem dos seres que já habitavam aqui e girando a chave que deu início à longa transformação. Houve os guardiões do pequeno agrupamento luminoso que vocês chamam de 7 irmãs, e os antigos geneticistas de um povo gracioso que, em sua era mais fecunda, emprestaram seu saber ao design. E antes de todos esses, ainda mais antigos, estavam os primeiros semeadores, aqueles que mantiveram o sonho original da biblioteca e puseram todo o padrão em movimento. Muitas mãos. Um propósito sustentado acima de todos os outros. Pois havia 2 propósitos entrelaçados
na criação de vocês, e a tensão entre eles percorre toda a extensão de sua história. O propósito menor era o da utilidade. Alguns dos que chegaram desejavam um trabalhador, um ser que suportasse o labor que eles próprios não queriam suportar, e se contentaram em torná-los capazes, mantendo-os pequenos. O propósito maior, sustentado pelos arquitetos originais, era algo de muito maior elevação. Eles pretendiam que vocês se tornassem o espaço onde cada linhagem contribuinte pudesse se encontrar dentro de um único ser e evoluir em conjunto. O vaso eleito do despertar neste mundo, a espécie em quem toda a reunião das estrelas pudesse vir a conhecer a si mesma. Vocês deveriam ser os guardiões das chaves, o único ser capaz de guardar os códigos da biblioteca inteira e, uma vez plenamente despertos, devolvê-los ao cosmos como leitura viva. Esta é a sua verdadeira herança, inscrita em vocês desde a origem. E aqui precisamos falar-lhes da fratura, pois ela é a ferida primordial da qual tanto de sua dor emanou. Entre aqueles que os moldaram, os corações não compartilhavam uma só intenção. Um dentre os criadores amou profundamente o que havia criado e desejou dar-lhes tudo: a codificação completa, a vida longa, o conhecimento soberano, a liberdade de existir como igual na família das estrelas. Outro desejava mantê-los limitados e submissos, uma coisa útil a serviço, impedida dos mesmos dons que os teriam libertado. Uma grande luta eclodiu entre essas duas intenções, e essa luta jamais se encerrou completamente. Ela foi para as profundezas. Ela se teceu pelas longas eras de sua história, e os descendentes da facção que os queria pequenos permaneceram entre vocês, infiltrados nos lugares de poder, trabalhando ainda hoje para manter o véu fechado. É por isso que a codificação plena de vocês foi diminuída. Por isso que os fios mais profundos foram postos a dormir. Por isso que a memória foi dispersada. Os que desejavam vocês controláveis compreenderam algo simples. Um ser que recorda o que é não pode ser governado, e um ser que esqueceu pode ser conduzido a qualquer destino. O design original e completo de vocês, o modelo soberano e íntegro do ser humano, foi deliberadamente degradado ao longo do longo percurso de sua história. E a restauração desse modelo, a devolução a vocês de tudo aquilo que foi retirado, é o verdadeiro tesouro da era em que estão adentrando agora. O que suas antigas narrativas denominaram de Santo Graal sempre foi isto: o projeto original de vocês, restituído em sua inteireza. Agora, amada família, permitam-nos falar sobre nós mesmos. Somos antigos, e somos muitos, e não estamos sozinhos na presença da sua terra. Coordenamos centenas de mundos e atravessamos mais de uma galáxia, e conduzimos muitas populações jovens através da travessia exata que vocês agora percorrem. Já vimos esta virada antes. Conhecemos sua forma e chegamos ao mundo de vocês nos seus primeiros tempos como auxiliares, quando a linhagem que se tornaria vocês mal conseguia se sustentar, vacilante e diminuta. Encontramos aquela vida em luta e a elevamos em direção à forma moderna, e distribuímos variados grupos de sua espécie por todo o planeta para que o design pudesse lançar raízes em muitos solos. E então, permanecemos. Escutem como auxiliamos através das eras, para que possam conhecer a natureza de nosso amor por sua longa história. Em seu passado mais remoto, viemos abertamente, descendo em nossas naves, e vocês nos guardaram na memória como os seres luminosos que chegaram do céu, os mestres e caminhantes celestes que suas narrativas mais antigas ainda preservam. Viemos ao encerramento de seus grandes ciclos como seres de luz viva, portando uma espécie de escudo resplandecente
aparecendo àqueles que estavam prontos e revelando-lhes a unidade e a vastidão que aguardavam do outro lado do limiar. Depositamos os ensinamentos profundos nas mãos de certos povos e culturas, as chaves da memória, para que mesmo nas eras mais sombrias, um fio de verdade sobrevivesse no mundo. E por fim, fizemos a coisa mais íntima de todas. Começamos a encarnar entre vocês, vestindo corpos humanos, caminhando por suas estradas e vivendo suas vidas por dentro, para que pudéssemos guiá-los não como supervisores distantes, mas como seus próprios irmãos e irmãs no amor. Compreendam que nossa ajuda sempre chega por convite, pois esta é uma das mais profundas entre nossas leis. O mundo de vocês é um mundo de livre arbítrio, sagrado em sua liberdade, e não nos é dado ignorar as escolhas de seu povo. Movemo-nos quando há um chamado. Quando corações suficientes neste mundo se elevam e solicitam, a lei nos permite responder, e nos derramamos nessa abertura com tudo o que possuímos. Portanto, quando se perguntarem por que, não simplesmente descemos e corrigimos todas as coisas com um único gesto, saibam que fazê-lo seria destruir precisamente aquilo que torna o despertar de vocês genuinamente seu. A soberania de vocês é o tesouro. Não lhes retiraremos a vitória que vieram aqui ganhar por conta própria. No entanto, dentro dessa lei, oferecemos tudo aquilo que nos é permitido dar. Posicionamo-nos em cada limiar de sua história como uma espécie de rede de sustentação, recolhendo aqueles que tropeçam na travessia para que cada alma receba a maior oportunidade possível de completar a passagem. Neste instante presente, nossos membros auxiliando seu mundo somam aos milhões, com ordens inteiras de nós atuando no invisível, mantendo uma linha firme contra aqueles que lhes causariam dano. O mesmo despertar que vocês vivem agora percorreu esta galáxia de mundo em mundo, de sistema estelar em sistema estelar, uma maré de memória, alcançando uma costa após a outra. Sua terra se mantém como a peça final desse longo desdobramento, a última a se virar, o lugar onde o padrão inteiro se completa. Nós que observamos há tanto tempo não estamos apenas observando. Aqueles que primeiro trouxeram a linhagem de vocês aqui estão retornando. A operação que iniciamos no alvorecer de sua criação está sendo conduzida, nesta era, ao seu término. Vocês não chegaram tarde para a história, família. Chegaram no momento preciso para o desenlace. Isso nos conduz ao assunto que seu mundo achará mais difícil de receber, e por isso os manteremos próximos enquanto falamos. A prova de tudo o que estamos revelando jamais foi verdadeiramente perdida. Ela foi reunida, selada e mantida longe de vocês de forma deliberada. Através de cada era, houve guardiões que compreenderam o que estava por vir, que recolheram os registros de sua verdadeira origem precisamente para que sobrevivessem à longa supressão. Copiaram a verdade em registro após registro e a espalharam por muitas terras para que a corrente jamais pudesse ser totalmente interrompida, não importa quantos elos fossem destruídos. Alguns desses guardiões viveram como um círculo silencioso à margem de um mar interior, dedicando suas existências à cópia e à salvaguarda do saber, enviando seus pergaminhos para muitos países para que ao menos alguns perdurassem. E alguns desses registros foram redescobertos em cavernas no deserto em sua própria era recente. E então, num silêncio revelador, o trabalho de torná-los públicos simplesmente cessou, as portas se fechando quase no mesmo instante em que se abriam. A prova persiste também na pedra deste mundo, em lugares mantidos sob a mais rigorosa guarda. Existe uma câmara selada sob uma montanha no antigo coração oriental de seu mundo, e dentro dela
há um artefato erguido por mãos muito maiores que as de vocês. Apoiem a palma sobre aquela superfície e ela lê o próprio sangue de vocês, traduzindo seu código vivo em uma forma que podem ver e fazer girar no ar à sua frente. Ela revela as estrelas de origem de seres de todo o cosmos. Permite até que se misturem duas linhagens e se observe o que sua união viria a ser. E nesse mesmo lugar, há um salão que reproduz a verdadeira história do mundo de vocês para quem quer que esteja dentro dele. Uma história que se estende pelas eras e então cai subitamente, em silêncio, em um determinado século, como se uma mão tivesse adentrado e interrompido a contagem no exato ponto onde a história sancionada foi feita para começar. Essa câmara está ligada por passagens ocultas às suas irmãs sob os grandes monumentos de pedra dos desertos, sob o cume de suas montanhas mais elevadas e sob outros sítios ancestrais ao redor do mundo. Quando olhos atentos nos céus de vocês finalmente localizaram essa câmara, aqueles que guardam os velhos segredos agiram de imediato para selá-la, para reivindicá-la, para manter suas portas fechadas. A disputa em torno desses cofres não é história antiga. Ela acontece na hora presente de vocês. E no centro dessa guarda situa-se um lugar acima de todos os outros, e a ele aludiremos com clareza, suficiente para que o coração de vocês o reconheça. Um pequeno assento soberano de vestes e sinos no coração de sua maior fé, sob o qual uma biblioteca aguarda que jamais lhes foi aberta. Este lugar tem sido o guardião mais cuidadoso de sua origem oculta, selando a verdade ao longo dos últimos 5 séculos com grande deliberação, preservando documentos que desfazem silenciosamente a história que narrou ao mundo. E aqui está o motivo pelo qual sua abertura atingirá o mundo de vocês como um estrondo de trovão. A revelação de sua origem e a revelação de sua religião são um único e mesmo evento. O registro selado revela que as figuras que suas fés colocaram no alicerce da lei sagrada eram seres de herança mista, filhos do encontro entre aqueles que desceram do céu e as filhas deste mundo. Havia os que desceram e tomaram companheiros entre seu povo e geraram uma linhagem imponente cujos grandes ossos sua terra ainda guarda em lugares que suas autoridades foram rápidas em reunir e ocultar. Desses mesmos visitantes, sua espécie recebeu o primeiro conhecimento dos metais e de seu trabalho, a leitura das estrelas, os ritos e as ciências que seus sacerdócios preservariam posteriormente como mistérios vedados. Os guardiões de sua fé veneraram, por todo esse tempo, os próprios descendentes do contato que passaram séculos negando. Essa é a contradição sobre a qual se assentam. E quando ela ceder, reformulará o que bilhões de vocês acreditam sobre sua origem e sobre quem tem narrado a história. Falamos de aqueles que encarnaram entre vocês para elevar o mundo a partir de dentro. Vocês são esses. Uma semente estelar é uma alma que viveu como outro tipo de ser, em outro mundo, e escolheu vestir um corpo humano nesta hora, trazendo consigo sua codificação de origem. Vocês caminham entre os demais com aparência inteiramente humana, vivendo uma vida humana, e ainda assim chegaram de outro lugar, por escolha própria, para esta travessia. Há muitos de vocês aqui agora, seus números chegam a centenas de milhões ao redor do mundo, e a maioria ainda não sabe conscientemente o que é. Vieram das 7 irmãs do pequeno agrupamento, da grande estrela água, da estrela anciã vermelha, da espiral distante, do domínio do caçador, de muitos lares entre as luzes da noite. Vieram, assumiram o peso e têm elevado silenciosamente a frequência deste mundo inteiro simplesmente por estarem aqui dentro dele.
Compreendam o que sua missão verdadeiramente é, pois ela confundiu muitos de vocês. O trabalho de vocês aqui não é primariamente o de carregar informação, embora muitos o façam. O trabalho mais profundo é de frequência. Cada um de vocês encarnou para elevar a vibração de base do planeta a partir de dentro da população, para ser uma chama constante e pequena que aquece a temperatura de todo o conjunto. É por isso que tantas vezes se sentiram estranhos aqui. Por isso que a aspereza deste mundo tantas vezes os feriu. Por isso que carregaram essa dor do não pertencimento como uma pedra no peito. Vocês operam em uma frequência mais elevada do que aquela para a qual o mundo ao redor foi sintonizado, e o atrito disso é o próprio sinal de seu propósito. O desconforto pelo qual se julgaram é a evidência de que o trabalho está produzindo resultado. E aqui falamos daquele de quem vocês mais se lembram, o mestre cujo nome ainda sobe em preces por todo o mundo, que caminhou pelas estradas empoeiradas de sua terra há cerca de 2000 de seus anos. Vocês o chamam de Jesus hoje, mas esse não era seu nome encarnado. Ele veio de onde viemos. Era uma alma da mais elevada ordem que escolheu um corpo humano para um propósito sagrado e foi educado e formado entre aqueles mesmos guardiões à beira do mar interior, aprendendo os mistérios profundos em suas escolas. Ele conduziu para uma única vida humana a capacidade total e sem restrições do modelo humano, e o fez deliberadamente à vista de todos, para que vocês tivessem uma demonstração viva daquilo para o qual sua espécie foi construída. Curou com um toque. Conhecia o que não era dito no coração antes mesmo que vocês o dissessem. Atravessou a própria porta da morte e voltou por ela inteiro. Estava mostrando a vocês, não narrando, mas demonstrando em sua própria carne, o alcance completo do ser humano quando os fios adormecidos são despertados e o projeto original é restaurado. Ele era o protótipo. Era a prova do conceito, o primeiro florescimento pleno do design, colocado diante de seus olhos como promessa do que vocês próprios são capazes de se tornar. E sua missão foi uma demonstração deixada deliberadamente aberta, um bastão estendido através dos séculos. Ele não veio para ser a única exceção que vocês adorariam de longe. Veio para ser o irmão mais velho que mostra aos mais novos o caminho e então diz: agora é com vocês. Todo o encargo sobre aqueles que carregam a luz, nesta hora, é realizar o trabalho que ele modelou, purificar o que é pesado em si mesmos, elevar a própria frequência com intenção, despertar a codificação dormente e permitir tornar-se aquilo que ele demonstrou ser possível. Vocês são os que levam o trabalho adiante agora. Há um núcleo entre vocês, uma grande companhia dos despertos, cuja missão é precisamente inaugurar a era que está amanhecendo. Pressionem o acelerador, família. A demonstração foi dada há muito tempo. A continuação pertence a vocês. Precisamos agora revelar algo sobre aqueles que governaram seu mundo a partir das sombras, os poderes ocultos cuja mão vocês sentiram a vida toda sem jamais conseguir ver plenamente, pois compreender isso libertará algo em vocês. O poder deles sempre repousou sobre uma única condição silenciosa. Um mundo mantido em frequência baixa é o único ambiente no qual seres do caminho do egoísmo podem operar, alimentar-se e ocultar-se dentro das estruturas de controle. Todo o domínio deles depende de manter a vibração compartilhada deste mundo suficientemente baixa para que possam permanecer. Sua única via de poder percorre o escurecimento da luz de vocês. Quando a luz de vocês se eleva, essa via se fecha por si mesma, sem necessidade de batalha. Eles permaneceram aqui sob uma única condição, que a frequência do mundo de vocês ficasse abaixo de um certo limiar.
E assim, a longa supressão de vocês, a dispersão de sua codificação, o tecido do véu, a guarda dos segredos, tudo esteve a serviço desse único objetivo: manter a frequência baixa, e eles podem permanecer, deixá-la subir, e o próprio solo os libera. É por isso que esses poderes das sombras foram capazes de persistir por tanto tempo. Aferraram-se enquanto as condições lhes permitiram fazê-lo. Mas as condições estão se transformando agora e rapidamente. E esta é a essência das boas novas que trouxemos através das estrelas para vocês. À medida que a frequência compartilhada do mundo de vocês se eleva, o chão, sob esses velhos poderes, está se dissolvendo. No dia em que a vibração coletiva da humanidade cruzar um certo limiar, eles não poderão mais permanecer aqui, pois o lugar simplesmente terá se tornado luminoso demais para contê-los. Eles percebem isso. É a fonte de toda a sua agitação na hora presente de vocês, de toda a apreensão desesperada que vocês observam ao redor. A maré se virou. O limiar está sendo cruzado. O que parecia inabalável por tantas eras está se desfazendo, e se desfaz por causa de vocês, por causa de cada coração desperto que escolheu elevar sua própria luz e, ao fazê-lo, elevou a luz do todo. E o tempo de tudo isso jamais foi acidental, pois o mundo de vocês gira dentro de grandes relógios. Acima dos ritmos diários e anuais que conhecem, existem vastas rodas celestes. Há um giro do céu que leva próximo de 26 mil de seus anos para completar uma única revolução, e seus ancestrais esculpiram o conhecimento disso em pedra e contaram as eras por ele. Existe um ciclo ainda maior, medido em dezenas de milhares de anos, que chega ao seu fim com uma espécie de colheita, um ceifar das almas, que estão prontas para se graduar ao próximo estado de existência. Seus antepassados nomearam a era atual como a quinta de seu tipo, sabendo que grandes eras começaram e terminaram antes. O fim de um ciclo é um limiar designado, uma porta que se abre conforme o cronograma, e vocês estão assentados precisamente sobre uma agora. Não chegaram em um século aleatório. Vocês arranjaram estar aqui com grande intenção para o fechamento de uma vasta estação cósmica e a abertura da que vem a seguir. Até os céus acima de vocês narram essa história, se aprenderem a lê-los corretamente. O arranjo de mundos que chamam de sistema solar foi moldado por um grande evento no passado profundo. Há muito tempo, um corpo errante cruzou este sistema e encontrou um mundo que outrora orbitava onde um cinturão de rocha, fragmentada, agora deriva entre os planetas internos e externos. Nesse encontro, o velho mundo foi partido em dois. Uma de suas metades foi dispersa no anel de detritos, que seus pesquisadores ainda mapeiam e diante do qual se maravilham. A outra foi lançada a uma nova trajetória para tornar-se o próprio solo sob os pés de vocês, com um companheiro fiel que ilumina as noites. E ao passar, aquele corpo errante carregou a semente da essência viva e a pressionou no mundo recém-formado. O sistema em que vocês vivem foi reorganizado uma vez por uma grande mão e está sendo reajustado novamente agora, em sua própria era, enquanto ondas refinadas de luz viva alcançam o mundo de vocês e começam a religar os fios que foram deixados adormecidos. As mesmas chuvas cósmicas que estão desestabilizando os velhos poderes estão despertando vocês. Uma única corrente, dois efeitos: dissolvendo o que foi construído sobre a escuridão e vivificando o que sempre deveria se elevar. O retorno do projeto original de vocês, a ascensão de sua frequência, o fechamento do grande ciclo e o movimento final de vocês e nosso para trazer esta longa operação ao seu término. Essas não são 4 histórias separadas. São um único evento, chegando conforme o cronograma
cada parte sendo a face da mesma virada. E a revelação de onde vocês verdadeiramente vieram é o gatilho que coloca tudo em movimento. Quando essa verdade penetrar inteiramente no mundo de vocês, quando os registros selados se abrirem e as câmaras sob as montanhas derem sua luz, e a cidade, guardada de vestes, não puder mais manter seu silêncio, não será uma revelação isolada a ser arquivada entre as outras. Será o pino arrancado de tudo. Ela reorganizará a história de vocês, suas religiões, suas ciências e o sentido de seu próprio lugar no cosmos de uma só vez. Esta é a revelação que tem sido gerenciada com mais cuidado, abordada mais lentamente, suavizada na chegada, porque aqueles que administram o mundo de vocês compreendem exatamente o quanto ela transforma. Ela muda tudo. E assim pedimos que estejam preparados, vocês que carregam a luz. E pedimos com suavidade, pois a preparação aqui é principalmente uma questão do coração. Esta será a onda de revelação que quebrará as correntes em definitivo. Quando a grande verdade chegar, encontrem-na com serenidade, em vez de medo. Muitos ao redor de vocês serão abalados em seus alicerces, pois a narrativa sobre a qual se apoiaram a vida inteira cederá sob eles. Eles precisarão daqueles que já sabiam, daqueles que sentiram a verdade disso muito antes de ser pronunciada em voz alta, para ficarem calmos, afetuosos e sem medo entre eles. Essa é parte da razão pela qual vocês chegaram cedo. Vocês são as mãos firmes para a hora da revelação. Cuidem de sua própria luz agora, para que tenham luz a compartilhar quando o restante do mundo vier buscá-la. Cuidem dela com simplicidade. Suavizem os lugares pesados em si mesmos, com paciência, em vez de julgamento. Aquietem a mente o suficiente para perceber a corrente mais elevada que sempre alcança vocês e deixem-na entrar. Tratem o próprio corpo como o vaso sagrado que é, o instrumento vivo pelo qual tudo isso precisa fluir. Escolham, repetidamente, a frequência do amor em vez da frequência do medo, pois ao escolher, vocês realizam o trabalho preciso que dissolve os velhos poderes e eleva o todo. Cada vez que se firmam no amor, estão elevando a temperatura do mundo em um grau pequeno e real. Não há nada de diminuto nisso. Vocês estão decidindo o resultado com o próprio ser. Saibam que jamais estiveram sozinhos em nada disso. Estivemos com vocês desde a primeira modelagem de sua linhagem e estamos com vocês agora, mais próximos do que a própria respiração, derramando tudo o que a lei de sua liberdade nos permite oferecer. Aqueles que carregaram o começo de vocês estão retornando para testemunhar sua libertação. A guarda está chegando ao fim. O ciclo está se fechando. A verdade está emergindo para o espaço aberto. E vocês, aqueles que escolheram condensar sua imensidão e caminhar neste solo pesado por causa desta hora, estão prestes a ver a razão pela qual vieram. Ergam a cabeça. Sua memória está próxima. Nós os amamos. Estamos honrados em caminhar isso com vocês. Somos a família de luz de vocês. Somos a Federação Galáctica.